o equilíbrio dos diversos campos da vida. Bom, mas o que é vida? O que preenche? Quais campos da vida nós temos? O que significa ter uma vida equilibrada? Bom, para mim, vida é uma grande oportunidade que foi oferecida pelo Criador, tá? E o que eu tenho feito com essa oportunidade? Eu tenho aproveitado? E se eu tenho aproveitado para quê? Bom, eu tenho aprendido na logosofia que a vida não tem como único fim atender somente aos aspectos físicos, representado pelas diversas atividades que o nosso físico exige, como, por exemplo, trabalhar, comer, se divertir, estudar, atividade física, todos esses fatores. Mas na vida, há uma parte imensa que também devo atender, pois somos seres com outras prerrogativas que vão muito além do físico. Nós temos inteligência, sensibilidade, consciência e um espírito. É muita coisa, né, que a gente tem para aprender, para desenvolver, para usar, para cuidar. Já haviam pensado nisso tudo? Quanto tempo do seu dia você se dedica para cuidar do físico? Pensa aí, façam os cálculos. E essa outra parte da vida, a nossa vida interna, a nossa própria evolução, ao desenvolvimento das minhas condições internas, ao conhecimento de mim mesmo. Quanto tempo tenho dedicado? Bom, para mim, uma vida equilibrada é uma vida em que nós não apenas nos dedicamos para atender essas necessidades do âmbito físico, mas também às atividades e objetivos que me alegram internamente. Augusto, eu consinto com você. Nós temos vários campos da vida. Eu faço a imagem de uma pizza, onde cada pedaço é um campo experimental. No meu caso, eu tenho o familiar, o profissional, o social, o econômico e o campo espiritual. E como você trouxe, né? A gente não pode deixar nenhum campo de lado. Tenho que saber equilibrar todos ao mesmo tempo. E o saber equilibrar que é o grande desafio. Por exemplo, vou trazer a imagem de um aspecto do equilíbrio. A imagem é essa aí, de um equilibrista de pratos. Aqueles artistas de circo, sabe? Que ficam girando vários pratos ao mesmo tempo, em diversas partes do corpo. Incrível, né? Eles precisam muito de equilíbrio e treino. Mas a analogia que eu quero fazer é que cada prato, ele representa um campo de nossa vida. E o equilibrista, ele representa cada um de nós. Compreendi que eu não posso dar atenção somente a um prato. Eu tenho que dar movimento em todos ao mesmo tempo, criando uma harmonia. Porque se um prato girar mais que o outro, eu perco essa harmonia, né? Desequilibrando e acabo tendo um efeito dominó. E não é isso que a gente quer, né? Por isso que é muito importante eu dar um ritmo a cada vida. Isa, eu concordo contigo. Os pratos da vida voltada para o externo, os aspectos físicos, são a realidade visível, né? Agora, para a conquista do aperfeiçoamento interno, basta eu ficar me dedicando apenas a essas atividades do âmbito físico? Eu já entendi que a vida deve se ampliar. Há outros horizontes a descobrir e esses estão dentro de mim. Bom, na prática, como que eu tenho feito isso? Eu tenho buscado ampliar minha vida, não me dedicando apenas ao meu curso universitário, aos conhecimentos relacionados a finanças, por exemplo, que é uma área que eu tenho mais afinidade. Não me dedicar somente ao lazer, somente à diversão. Eu tenho buscado também conhecimentos de ordem imaterial, de ordem transcendente, como os que a logosofia me oferece. Eu estudo sobre o meu mundo interno, sobre as virtudes, sobre o combate às minhas deficiências psicológicas, sobre os sentimentos, sobre os pensamentos e outra série de fatores. A busca do equilíbrio deve ser constante na vida.
tudo que foge do equilíbrio traz prejuízo à vida. E quem dirá esse desequilíbrio no entendimento dessas duas naturezas, a natureza física e a nossa natureza interna. Vejam bem, se eu excedo na comida, meu físico ressente e eu vivo as consequências do desconforto no estômago ou até a obesidade. Se eu excedo na bebida, também desequilibro meu próprio organismo e se manifesta de várias maneiras. Se eu faço atividade física em excesso, se fico parado o dia todo no sofá, se durmo demais, se durmo de menos, enfim, tudo que eu faço de forma desequilibrada nos traz danos à vida. E a própria natureza nos demonstra isso, pois qualquer alteração na fauna, na flora, acarreta problemas ao planeta e a nós mesmos, não é verdade? E é verdade. Nessa pandemia, não está sendo fácil conseguir equilibrar todos os meus campos, viu? Estou tendo que fazer muito esforço, mas com o planejamento e fazendo as atividades com gosto, está sendo um pouco mais fácil. Trabalho de 8 às 18, de segunda a sexta, home office. E por causa da pandemia, a demanda aumentou. Faço atividades físicas e esportes, reuniões semanais, estudos, namoro, família e redes sociais. Como não quero abrir mão de nenhuma atividade, tenho que me planejar, organizar e ser firme no propósito de realizar. Assim, vou cultivando a disciplina, a ordem, a decisão, a obediência, entre outras virtudes. Algo que eu tenho aprendido e está me ajudando muito é focar na atividade que estou realizando. Se tenho somente 30 minutos para realizar uma atividade, concentro nesta atividade. Assim, cumpro com os meus objetivos, meus propósitos, né, com uma qualidade. Pois eu penso, né, que a qualidade deve vir primeiro que a quantidade. Eu observo que muitas pessoas colocam a realização profissional como objetivo de vida, porém esquecem que o campo profissional é um meio para alcançar o meu objetivo superior de vida. Muitas sabem disso, mas ao se envolver nesse campo, acabam desequilibrando e se desviando do principal propósito. O campo profissional tende a ocupar um espaço maior em nossas vidas. Se eu não estiver atenta a esse equilíbrio, corro o risco de colocar a profissão em primeiro lugar, prejudicando outros campos que são tão importantes quanto. Realmente, Isa, essa dedicação exclusiva à vida profissional é algo que muitas pessoas passam, né? Eu sempre tive o pensamento de ambição muito forte. E eu sei que se eu não tivesse tido contato com a logosofia, certamente um aspecto financeiro seria meu maior objetivo, minha maior prioridade. Bom, para quem não me conhece, eu sou vendedor, eu trabalho no segmento automotivo, né? Na nossa empresa a gente vende elevador automotivo, aparelho para fazer alinhamento em carro, a gente monta oficina, monta concessionária, esse segmento. E assim, no meu trabalho, a produtividade é relativamente mais fácil de medir, né? Porque a gente tem um programinha que anota quantas ligações eu fiz no dia, qual o valor de venda que eu fechei na semana. Então, fica algo mensurável, né? E eu percebo que as minhas semanas mais produtivas são as semanas em que eu me dedico com mais intensidade ao estudo da minha parte interna. Por quê? Porque dessa maneira eu controlo melhor meus pensamentos, eu fico mais atento, eu sou mais paciente, mais educado com os meus clientes. Isso, consequentemente, me traz resultados também no físico. Hoje eu tenho clareza e consciência de que meu objetivo também é me tornar uma pessoa melhor e mais evoluída a cada dia. Por que eu busco esse ser melhor? Bom, eu busco ser melhor para ser mais feliz, para ser capaz de conduzir com mais retidão e firmeza esses vários campos da vida. Eu tenho experimentado, e isso é realmente impressionante. Quanto mais adquiro esse tipo de conhecimento, o conhecimento transcendente, mais eu me conheço e mais fácil eu vou alcançando os meus objetivos de ordem material. Os conhecimentos que me permitirão alcançar esse tão anelado, ser melhor, eu adquiro com os estudos logosóficos. São conhecimentos
para a vida e que alimentam o meu ser espiritual. E não só eu, né? Muitas outras pessoas no mundo compartilham desse ideal, desse querer ser melhor, né? E buscam em muitas partes as ferramentas para tornar esse objetivo algo real. Mas muitas pessoas não encontram como realizar isso e continuam levando a vida ao acaso e ficam à mercê dos acontecimentos. E para não deixar, né, a minha vida à mercê dos acontecimentos, eu penso que é necessário ter claro onde estou, onde quero chegar e quais caminhos eu devo seguir para alcançar o ponto almejado. Em outras palavras, é como se fosse em um mapa. Tenho que saber onde estou, saber onde quero chegar, e com esses 2 pontos definidos, consigo traçar a rota que devo percorrer. Entrando um pouco mais a fundo, o saber onde estou, que seria o ponto A, seria me conhecer internamente, conhecer os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, minhas virtudes, valores, debilidades e deficiências. É tipo um inventário de mim mesma. O saber onde quero chegar é o ponto B. É ter claro o meu grande objetivo de vida. Qual é a minha missão como ser humano? Às vezes me questiono, que ser eu quero ser? Pois se eu não souber aonde eu quero chegar, como vou traçar um caminho de superação? E o traçar a rota é traçar o caminho que me faz sair de onde estou para chegar aonde eu quero, né? E existem alguns caminhos, né, que podem ser percorridos. Eu poderia deixar como está para ver como é que fica, aquele famoso ditado, deixar a vida me levar, né? Outra opção seria por tentativa e erro, e a outra seria pelo conhecimento. Eu tenho aprendido que o caminho do conhecimento nem sempre é o mais curto e o mais fácil, mas é o caminho mais seguro. Mas muitas pessoas sabem onde querem chegar, mas não conseguem sair do lugar. E por que será que isso acontece? Essas situações, elas podem acontecer pois os seres não querem deixar de ser quem elas são. Se eu quero ser grande, eu preciso deixar de ser pequeno. Os seres devem ter a decisão de sair do comodismo no que elas se encontram. Parece que eu estou falando algo tão distante, né? Tipo, onde quero chegar, um futuro meio impalpável, mas não é não, viu? Eu aprendi que sou eu quem vou traçando essa minha rota, que vou construindo o meu futuro, consequentemente, o meu destino. Eu sou hoje o que fui capaz de realizar ontem, e serei amanhã o que for capaz de realizar hoje. Ou seja, o ser é uma sucessão de seres. Eu colho o que eu planto. Mas não é fácil. Mesmo me dedicando aos estudos, vejo o quanto as deficiências fazem parte do meu cotidiano, consequentemente, impedindo a construção do meu ser de amanhã. A logosofia me ensina conhecer como os pensamentos determinam a minha conduta e o meu estado interno de satisfação ou insatisfação, de alegria ou tristeza, de estímulos ou apatia. A logosofia tem me ensinado a identificar, a selecionar e fortalecer ou debilitar pensamentos segundo os meus objetivos de vida. Vou aprendendo a conhecer e dominar os pensamentos que frequentam minha mente e, com isso, vou sendo a cada dia mais dona de mim mesma. Da minha vida, né? E aí, John, o que você está fazendo para conseguir equilibrar todos esses campos? Bem, Isa, eu vejo assim que a chave para o equilíbrio desses diversos campos é o bom aproveitamento do tempo. Vocês já sentiram como se faltasse tempo necessário para atender todos esses diversos campos da vida? Chegaram ao fim do dia e tiveram a sensação de ter tido um dia perdido? Sentem que têm utilizado mal o tempo? Bem, eu responderia sim para todas essas perguntas. Já experimentei todas essas sensações
identifiquei que os responsáveis por isso são os pensamentos. Eles são os causadores do bom ou do mau aproveitamento do tempo. A Isa e o Augusto, eles já falaram dos pensamentos, né? Falaram da importância de conhecê-los. Mas, afinal, o que são os pensamentos? Na logosofia, a gente tem o conceito de que pensamentos são entidades autônomas, que têm vida própria e que têm grande influência na minha vida. Então, o pensamento ele pode exercer a vontade dele sobre a minha, me levando a fazer coisas que eu não quero. Isso fica claro quando eu sinto arrependimento frente às consequências dos meus atos. Por exemplo, quando eu sou impaciente com alguém, quando eu falo algo que deixa o outro chateado, quando eu postergo minhas atividades. Enfim, em todos esses momentos, são os pensamentos que estão comandando a minha mente e minha verdadeira vontade ela não está sendo expressada. Por isso eu preciso assumir o controle da minha própria vida. Eu tenho que conhecer os pensamentos que transitam na minha mente. Tenho que saber quais colaboram para o que eu quero e quais que estão agindo contra. Beleza, mas o que esse conceito de pensamento tem a ver com o aproveitamento do tempo? Bem, o tempo ele é perdido quando eu vivo de forma inconsciente, quando eu não sei para quê ou por que eu estou fazendo aquilo, quando eu não tenho atenção, quando naquele momento ele não contribui em nada para mim e eu deixo de atender minha verdadeira vontade. Eu já perdi muito tempo por não conhecer essa realidade interna. Eu lembro que no início da faculdade eu tinha muito tempo livre e eu ficava totalmente no ócio ali. Eu dormia demais, ficava vendo vídeos aleatórios no YouTube. Eu chegava ao ponto de ficar deitado olhando para o nada, vendo a vida passar. Mas, assim, o pior de tudo é que eu queria mudar. Eu queria aquela atitude minha estava me incomodando, mas eu não conseguia, eu continuava repetindo devido à minha inconsciência. Queria fazer algo útil, mas o pensamento de preguiça me dominava e era ele que estava governando as minhas ações. Então, eu percebi que eu não estava avançando, sabe? Eu estava estagnado. E aí eu despertei para essa realidade entendendo o valor do tempo. Em contato com os conceitos logosóficos, entendi que tempo é vida. Então, se eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo vida. E eu tenho que ganhar o tempo, esse tempo tem que ser conquistado. Como que eu faço para ganhar o tempo? E ao ganhar, como aproveitar melhor esse tempo? Além de saber como ganhar, eu tenho que saber administrá-lo para que eu consiga um bom rendimento e, de fato, atenda tudo que eu quero, né? Conseguindo esse equilíbrio de tudo. Aprendi na logosofia a importância do planejamento do dia. Sempre no dia anterior, eu tenho que planejar o dia seguinte. Tudo começa com um preparo antecipado. E aí, sempre quando eu for deitar, meu último pensamento tem que ser no dia seguinte e pensar nos estímulos para viver essas atividades. Quando meu último pensamento é um pensamento de estímulo, quando eu for levantar, quando eu acordo, esse pensamento é o primeiro a estar na minha mente. É impressionante esse exercício. E aí eu acordo ativo já e pronto para realizar as coisas que eu tenho para fazer. A maneira como eu inicio meu dia impacta nele como um todo. Eu vivi isso e, de fato, é incrível. E então, se eu já acordo ativo e estimulado, meus pensamentos vão estar dispostos a colaborar comigo. Eu consigo, de fato, fazer as atividades. E aliando isso com o meu planejamento, eu não vou perder tempo pensando o que eu vou fazer em cada momento. Já tem tudo ali bem definido, né? E eu percebi o impacto do início do dia nessa quarentena, quando eu comecei a planejar meus dias e estabelecer uma rotina. Nesse processo de colocar o planejamento em dia, teve muitos dias que eu fiquei na cama ali, mexendo no celular, adiava o início das atividades, voltava a dormir, acabava que eu não estava conseguindo colocar esse planejamento em prática. Aí eu pensei, não, eu preciso mudar, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu estabeleci o propósito de acordar cedo, e acordar no primeiro toque do despertador, isso é o mais importante. Isso era um grande desafio para mim, porque eu era o cara que sempre apertava a soneca ali e ficava procrastinando na cama, quando eu via já tinha dado 1 hora, já tinha perdido todo o meu dia. E aí foi uma grande luta, foi um grande desafio, mas o que me possibilitou vencer, o que me possibilitou conquistar esse objetivo, foi porque eu vi um grande sentido nesse desafio. E quando um pequeno propósito está alinhado com um propósito maior, ele ganha força. E o propósito maior é o que a Isa falou, né? É meu ponto B, é onde eu quero chegar. No meu caso, eu quero chegar a ser uma pessoa melhor, que eliminou os pensamentos negativos e que aproveita cada momento. Então, esse pequeno objetivo, ele ganhou grande importância para mim. Mas é necessário também criar as condições para realizar um propósito. Então, eu fiz aquele exercício de dormir pensando no meu dia. Como era muito importante para mim, o meu último pensamento era, eu tenho que levantar. Quando eu acordava, esse era o primeiro pensamento que estava na minha mente. Impressionante.
E me ajudava, porque ele vencia o pensamento de preguiça, aquele pensamento de ficar ali na cama. E outra técnica que eu usei foi colocar o celular longe, né? Porque algum dia eu podia estar ali mais distraído e só clicar no botão e voltar a dormir. Então eu dificultei a ação errada, isso é muito importante também. E meus dias mudaram completamente, eu consegui de fato realizar tudo que eu queria, vi que minha vida estava ampliando. E aí, algum de vocês também percebeu essa importância do tempo? Pois é, John. Pensei bastante sobre os aspectos que você trouxe, né? Mas veio alguns questionamentos. Você já deixou de participar de algum encontro com seus amigos? Deixou uma tarefa para depois? Ou até mesmo desistiu de algum projeto por falta de tempo? Já se sentiu apurado e até preso pelos diversos compromissos que assumiu? Você já se pegou dizendo, não tenho tempo para nada, o dia poderia ter mais do que 24 horas, só vou fazer isso quando eu tiver tempo. E você tem compreendido assim que o tempo é o seu inimigo ou um grande aliado? Muitas vezes estamos tão dispostos a fazer, a conquistar nossos objetivos, tanto no campo profissional como no campo pessoal, que deixamos de lado nós mesmos e alguns questionamentos na nossa vida. Por exemplo, o que eu quero viver? Como vou me organizar para alcançar os meus objetivos e os meus ideais de vida? É isso mesmo. Eu vivi muito esse drama durante muitos anos da minha vida e acredito que é a realidade de muitos ainda. Uma sensação de impedimento, de impotência, de incapacidade, não é mesmo? Essa movimentação interna motivou grandes mudanças em minha vida e consegui mudar justamente pelos conhecimentos que adquiri na logosofia. Então, com o passar dos dias, eu fui mudando esse drama por uma alegria. Sim, uma alegria interna, uma alegria de estar bem comigo mesmo. Você já sentiu feliz quando você cumpriu todas as suas obrigações no final do dia? Não é um sentimento especial? Com certeza um sentimento especial. Mas eu tenho compreendido, eu tenho entendido e aprendido que a vida não se resume simplesmente em ticar os meus afazeres. Sabe por quê? Ainda que muitos seres consigam cumprir com tudo aquilo que eles tinham listado, acabam sentindo um vazio, uma sensação de descontentamento. Isso tudo devido ao fato da vida estar ligada no botão automático e não saberem extrair nada das experiências que têm vivido. Então, vocês devem estar se perguntando, beleza, mas como? E o que eu devo fazer? Como desligar esse botão automático e assumir as rédeas da própria vida? Eu tenho compreendido que o aproveitamento do tempo está ligado e relacionado justamente com os pensamentos. Somente quando sei identificar os pensamentos, observar esses movimentos mentais, é que eu consigo ter as rédeas da própria vida. Mas como assim pensamentos, observar, identificar? Olha, ao determinar meu certo propósito, devo pensar em tudo que conspire contra esse propósito. Veja, imagine que você decidiu estudar uma matéria muito difícil da faculdade. Está imaginando? É essa mesmo que você está pensando. No momento em que você senta, você abre o livro, lá vem os pensamentos. Nossa, essa professora é muito chata. O que será que fulano respondeu no WhatsApp? Estou com fome. Durante esse bombardeio mental, você já levantou para abrir a geladeira, já pegou um celular para ver a mensagem e por aí vai. Observe que você perdeu vida. A logosofia ensina muito que são esses pensamentos que são os verdadeiros devoradores do tempo. São esses movimentos mentais que impedem que conquistemos nossos propósitos e deixemos nossas vidas ao acaso. Então, sabendo da existência desses pensamentos, nas atividades, busque soluções felizes, busque soluções em que você vai possibilitar com que você cumpra aquele objetivo. Então, deixe o celular longe quando você for estudar, por exemplo, coloque um papel ao lado para você escrever a atividade que você tem que fazer depois de estudar ou qualquer outra atividade.
crie pensamentos úteis para aquela atividade. É só driblando esses pensamentos que chegamos ao verdadeiro viver de forma consciente. Pedro Paulo falou um aspecto muito importante: viver de forma consciente. Eu vejo que o tempo ele só é ganho quando eu vivo de forma consciente, quando eu tenho atenção naquele momento, quando eu estou presente ali naquele momento, né? Quando eu atendo a minha verdadeira vontade e eu consigo extrair algo daquele momento. Mas como fazer isso? Como que eu posso favorecer esse viver consciente? Um recurso que eu tenho usado e que me auxilia demais é eu enxergar um propósito em cada atividade. Para isso eu me pergunto, o que eu posso extrair daquela atividade? Como que essa atividade pode contribuir com o meu propósito maior? Bem, um simples exemplo que eu fiz isso é o de lavar louça, que era uma atividade que eu não gostava nem um pouco de fazer e eu via como um tempo perdido. Eu ficava ali naquele momento pensando em nada produtivo, ficava meio que viajando. E aí eu pensei em como eu poderia aproveitar aquilo de uma maneira diferente, né? E aí eu encontrei a solução. Comecei a usar podcasts e usar aquele momento para aprender. E o mais importante disso tudo é que foi uma estratégia para eu vencer o pensamento de preguiça que muitas vezes me impedia de fazer aquilo, aquela atividade. Muitas vezes eu ficava sofrendo com a bagunça porque a preguiça estava ali, né, me impedindo. E esse pensamento de preguiça ele tinha uma boa justificativa. Ele falava que era perca de tempo. Eu falava, não, realmente, é uma perca de tempo, não vou fazer. Quando eu encontrei essa solução, quando eu vi um estímulo para fazer aquela atividade, vi um sentido, essa justificativa acabou e eu consegui enfraquecer esse pensamento. É muito importante a gente pensar nessas estratégias para vencer esses pensamentos que estão contra o que a gente quer realizar. Então, o ponto que eu quero chegar é que uma atividade que antes era uma perca de tempo, ela mudou o sentido. Agora eu tenho estímulo para fazer e eu, de fato, aproveito aquele instante. E o mais importante é que eu não deixe um pensamento me controlar ao ponto de eu não fazer o que eu tinha que fazer e ficar arrependido. Ou seja, minha verdadeira vontade está sendo expressa. E eu saio bem daquele momento, saio feliz, de fato. E um aspecto muito importante que eu queria falar é que se eu faço algo só pela obrigação, se eu faço algo só pensando quando aquele momento vai acabar, eu não estou presente ali. Eu não estou aproveitando aquele instante. Eu estou perdendo uma fração de vida. E se eu não tenho estímulo para fazer aquela atividade, ela vai ser sempre um peso. E a tendência é eu deixar ela de lado e viver com o incômodo de não fazer. Muitas pessoas veem a semana como obrigação. Vivem a segunda pensando na sexta. E sem estímulo para viver o meio de semana, o que elas estão deixando de lado é a própria vida. E muitos demoram a perceber isso. Por isso que é importante a gente enxergar essas oportunidades em cada momento. Enxergar a maneira de aproveitar cada momento. Por menor que ele seja, pode ser até lavando uma louça, por exemplo. Porque é do pequeno que a gente chega ao grande. Quanto mais eu exercito isso, mais oportunidades eu enxergo nos momentos. E é a partir das pequenas conquistas que eu chego onde eu quero. Verdade, né, John? Outro aspecto que eu tenho aprendido é que as atitudes, as minhas decisões e o meu gerenciamento do tempo estão ligados às minhas escolhas. Olha, nessa quarentena eu fiquei muito animado para colocar minha vida em dia, para fazer tudo aquilo que eu não conseguiria fazer nas atividades normais e até a realizar um desafio. Sempre faço combinados com os meus pensamentos, comigo mesmo, antes de traçar algum objetivo, algum propósito, para eu ser fiel àquele propósito. Então, pois bem, mas qual foi esse desafio? Eu me propus a estudar um livro de mais ou menos 550 páginas, e tracei o seguinte plano: realizar a leitura e o resumo de 30 páginas a cada 2 dias. No início, eu estava ótimo, eu estava esforçado, focado no meu objetivo. Porém, com o passar do tempo, foram surgindo alguns afazeres. Uma hora a faculdade, outra hora o estágio, depois os afazeres domésticos, Netflix, assim por diante. Chegou a tal ponto que automaticamente, sem nem perceber, deixei o livro de lado e passei a realizar outras coisas que estavam fora do combinado comigo mesmo. Como eu fiquei chateado. Mas aprendi na logosofia que tudo que ocorre na minha vida deve ser motivo de análise e que eu posso aproveitar algo dessas experiências. Então, eu observei que estava faltando constância no decorrer da execução do meu propósito. Nesse caso, era ler o livro, né? Além disso,
havia uma falta de hierarquia nas realizações das minhas atividades diárias. O que era mais importante para mim naquele momento? O que eu queria viver? Quanto tempo vou gastar para realizar cada atividade? Veja, eu tinha tempo para muitas outras coisas, como ver filme, acessar redes sociais, dormir, trabalhar, mas não disponibilizava tempo para o que priorizava tempo para o que realmente deveria fazer, que era ler o livro. Logo surgiam muitos pensamentos, arranjando subterfúgios e colocando culpa no tempo. Ah, se o meu dia tivesse mais do que 24 horas. Ou até mesmo dando culpa no número de atividades em que eu estava realizando. Tenho 1000 coisas para fazer hoje. Não é assim? Outro exemplo de descontinuidade do propósito é a prática do exercício físico. Eu observei esse mesmo pensamento da inconstância aparecendo em outro aspecto da vida. Na primeira semana da academia, eu estava radiante, eu estava com o pensamento, não, agora eu vou malhar, vou ser o mais forte, agora eu sou fit. Começo com todo fôlego, entusiasmo, faço academia todos os dias, sem descanso. Até um dia em que eu acabo faltando. Pronto. Então, eu passo a me apoiar na desculpa de falta de tempo e que eu tenho outras atividades, outras coisas mais importantes para fazer. Depois disso, a falta de constância chega a tal ponto que, além de perder o meu ânimo, eu tenho que pagar o restante das multas, do restante dos meses que eu deixei de ir na academia. E o plano de ser melhor vai embora. Afinal de contas, o que faltou nessa experiência que eu relatei para vocês? O que atuou no meu interno naquele momento? Bom, eu observei a vaidade de ser o mais forte, a impaciência de querer fazer tudo de uma vez, a inconstância, pois tudo na vida é um processo e requer uma construção gradativa de nossas realizações para colhermos os resultados no futuro. Tudo isso está dentro de nós mesmos. Observaram? Então eu pergunto a vocês, o que é de fato viver? Aproveitar o tempo é fazer tudo o que os pensamentos querem fazer ou atender à minha vontade, ao meu verdadeiro querer? É ter as rédeas da própria vida ou deixar a vida me levar, como foi falado pela Isabela? Compreendo que a organização dos meus afazeres está dentro da minha mente, no cultivo do pensamento para aquela atividade querer realizar. Então, sempre quando eu tenho uma atividade, eu me organizo e faço as seguintes perguntas. Quais são as reais prioridades da minha vida? O que devo realizar primeiro para conseguir cumprir com gosto e alegria aquele meu afazer? Ter consciência do que eu tenho vivido é importante para formar o Pedro Paulo do presente e colaborar para preparar o Pedro Paulo do futuro, da manhã. Assim, eu devo compreender que o meu ser é uma sucessão de seres. E o meu ser do presente não pode comprometer o meu ser do futuro. Diante do que eu relatei, de tudo que eu falei aqui, observe que devemos estar conscientes do que queremos, dos propósitos que temos com aquela atividade e como vamos cumpri-la. Senão, o tempo será nosso eterno inimigo. A logosofia tem me ensinado que o tempo não deve ser atropelado, mas sim compreendido. Eu tenho que ser um verdadeiro amigo do tempo e devo unir o esforço à inteligência. Assim, eu trabalharei menos e farei mais. Essa é uma das chaves para não perder vida, ou melhor, ganhar vida. Não perder tempo, ganhar vida. Dessa forma, eu posso conciliar todos os campos da vida. A vida de filho, a vida de estudante, a vida de irmão, de amigo. Esse é o primeiro passo para conquistar a verdadeira liberdade interna e, por consequência, construir o meu próprio destino. Bom, gente, que bacana. Nossa atividade está quase chegando no fim, mas enquanto a gente estava falando aqui, surgiram algumas perguntas. Desse quadradinho aí, QIA, do lado de participantes, algumas pessoas foram mandando algumas perguntas durante a reunião.
Vamos ver se a gente traz algumas aqui, rapidinho, pelo menos uns 5 minutinhos, para a gente combinar a atividade. Vamos ver. O que mais chegou aqui? O que é logosofia? Foi a pergunta que mais teve. Bom, logosofia, gente, não é uma religião. Logosofia não é uma filosofia, tá? Logosofia é uma ciência, e é uma ciência que a gente estuda esses conhecimentos que eu trouxe mais cedo, esses conhecimentos de ordem transcendente, de ordem imaterial. Então, a gente estuda aqui sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, sobre as virtudes, sobre as deficiências, tá? E por que é uma ciência? Porque esses conhecimentos que a gente estuda aqui, a gente consegue aplicá-los em nossas vidas e depois a gente vê o resultado dessa aplicação, certo? Vamos ver o que mais. Qual o conceito da logosofia mais se destacou em sua vida? Pedro Paulo, pode trazer essa para a gente? Bom, tiveram muitos na logosofia. Me permitiu conhecer a mim mesmo e mudou muito o modo como eu vejo a vida, sabe? Como já falei, existem vários conceitos importantes para a vida, isso é inegável. Mas o principal, o que mais me ajudou foi muito o conceito de pensamento que foi trazido pelo John. Compreender que os pensamentos são entidades autônomas que influenciam nas minhas decisões faz com que eu consiga ter mais consciência das minhas atitudes e aprendi a combater as minhas deficiências para ser um ser melhor no futuro. Então, foi muito importante nesse aspecto, né, esse conceito de pensamento. Legal. Vamos ver aqui. Se eu não tenho um propósito de vida definido, quem faz essa? O John ou Isa? Eu faço. Bem, Augusto, eu já vi muitas pessoas falarem isso, na verdade. E assim, o que eu penso é que é muito importante buscar a gente definir isso, porque eu preciso saber o que me move. Eu preciso saber o que preenche, né? Eu preciso dar um significado à minha vida. Aqui na Logosofia a gente fala que o nosso propósito é evoluir, né? Porque a gente experimenta isso. A gente vê que isso faz sentido, que isso preenche, que isso aproxima a gente do Criador, né? Isso eleva a nossa vida. Então, assim, cada um tem que buscar o que faz sentido para si. Eu acho que é pelo meio da experimentação que a gente consegue isso. E é muito importante definir, porque senão minha vida fica sem rumo, né? Fica ao acaso. Como a Isa falou, tem que definir meu ponto B. É verdade. Definir o rumo é muito importante. Esse aspecto que a Isa trouxe é bacana. Outra pergunta que chegou aqui. Como vocês têm tempo para estudar logosofia? Gente, eu não deixo de fazer nada para estudar logosofia. Eu não abro mão de nenhuma atividade para estar aqui. Mas, assim, sabe aquele tempo que você perde no celular, que você fica à toa? Assim, o John trouxe, né? Todo mundo, às vezes, tem aquele momento que fica parado sem fazer nada. Esse é um tempo perdido, é um tempo que eu me dedico para fazer esse estudo. É claro que não é toda vez que a gente consegue, né? Mas sempre que a gente está atento e está com vontade, a gente usa esse tempo, aproveita esse tempo para estudar, né? Outra que chegou aqui, como faço para estudar logosofia? Essa a gente vai trazer já já, Pedro Paulo vai trazer para a gente já já. Isa, como se estuda logosofia? Essa pergunta é boa. Com a logosofia, nós, né, o ser aprende a estudar a si mesmo. O campo experimental logosófico é a própria vida individual. Assim, a logosofia se torna um auxílio, um auxiliar do ser no processo, né, do rumo ao conhecimento de si mesmo. E, consequentemente, aperfeiçoando as nossas condições, né, morais, intelectuais, espirituais. Legal. Bom, para a gente encerrar, Pedro Paulo, você traz para a gente essa última pergunta, né? Como faço para estudar logosofia? Eu vi aqui que o chat ainda tem outras perguntas, eu acho que a gente vai ter que responder em outro momento, né?
Mas caso quem quiser saber um pouco mais sobre a logosofia, é só mandar um e-mail para o contato go@logosofia.org.br, como vocês estão vendo aí no slide, e a Fundação Logosófica entrará em contato com vocês. Mas assim, como faz parte, né? Como participa, como é que funciona? Existem reuniões informativas que ocorrem na própria Fundação Logosófica toda terça-feira, às 8h30 da noite, 20h30. E não é preciso fazer uma inscrição prévia, apenas entrar em contato por e-mail para conseguir o link, né? Entrar nesse contato que eu falei com vocês, vocês já conseguem participar toda terça-feira, sem exceção. Outro aspecto, Augusto, é que todos os livros são gratuitos e estão disponíveis para download no site, que vocês estão vendo aí, www.logosofia.org.br. E também nós temos um canal no YouTube, e para vocês acessarem qualquer vídeo e conhecer ainda mais a logosofia, quem estiver interessado. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenha sido uma atividade muito bacana para vocês também, né? Vamos encerrar por aqui. Fica aqui nosso agradecimento, né? Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.